Good morning, friends. Bem-vindos ao podcast. Bom dia, amigos, onde trazemos as últimas notícias e informações para vocês, a noiva do mundo todo. Sejam bem-vindos. Hoje é sábado, 16 de novembro, e eu sou William McMasters, aqui na sede da Gravações, a Voz de Deus, de Jeffersonville, Indiana. Deus abençoe a todos. Sou Levi Leadingham, substituindo novamente o irmão Stephen Tutani, pois nosso irmão está atualmente no evento da Young Foundations, no Zimbábue. Pois bem, é bom estar de volta com você, irmão Levi, e obrigado por mais uma vez substituir o irmão Stephen. É sempre um prazer estar aqui. Irmão Stephen, tenho certeza de que você ouvirá isso um pouco mais tarde, mas estamos orando por você, orando pelo evento aí, e sabemos que vai ser uma grande bênção para esses jovens, e mal podemos esperar para ouvir sobre isso. Com certeza. Tenho certeza de que a maioria se lembra de que, há algumas semanas, o irmão Stephen informou do local onde eles estão agora, recebendo quase 600 jovens. É o nosso maior evento de todos os tempos da Young Foundations e estou realmente ansioso para ouvir tudo sobre isso. Tenho certeza de que será um ótimo relato. É muito bom ver que esses jovens podem se reunir com outros de fé igualmente preciosa, pois sabemos que é um momento difícil e de provação para eles, quando o inimigo os persegue como nunca. Mas sabemos que esses eventos para jovens, em que a palavra lhes é apresentada, podem mudar suas vidas. E é uma bênção ver que o irmão José se concentra muito nesses jovens, pois ele está muito ciente disso. E mesmo na África do Sul, tenho trabalhado com o irmão Keith nas últimas semanas. Estamos planejando um evento para jovens na cidade do Cabo, para abranger os jovens do país. Acabamos de enviar os convites há alguns dias e estamos esperando para ver o que o Senhor tem reservado para nós. Essa é uma ótima notícia para a África do Sul e para a América Central, México, Nigéria e outros países. Há vários eventos para jovens sendo planejados, se Deus quiser. E você sabe que, mesmo aqui em Jeffersonville, a Young Foundations e o Still Waters realizaram vários eventos para ajudar a manter os jovens unidos e encorajados, seja nos dias dos leõezinhos para as crianças e suas mães, seja nos bistrôs e dias de atividades no ginásio. E vocês sabem, até os jovens casados se reuniram e se confraternizaram. Sabe, eu gosto muito do companheirismo e, sem dúvida, é uma bênção para nós e um incentivo para os jovens, mas, na verdade, é a mensagem, é a palavra que nos une. É isso que nos dá a nossa paz, nos sustenta e nos ajuda a superar as lutas e os momentos difíceis pelos quais passamos às vezes. A palavra é o que nos dá a harmonia uns com os outros e com nosso Senhor Jesus. Amém. É a nossa âncora, quero dizer, é tudo para nós, a noiva. Por falar em harmonia, isso me fez lembrar de uma citação que li no livro das Eras da Igreja, esta semana, da parte "Pegue sua caneta e escreva". E eu realmente coloquei em perspectiva quem somos, o que somos. E para mim, foi simplesmente muito bonita. Diz o seguinte: notem a harmonia do Pai e do Filho. Jesus nunca fez nada sem que primeiro lhe fosse mostrado pelo Pai. João 5,19. Esta harmonia deve agora existir entre o noivo e sua noiva. Ele lhe mostra sua palavra de vida. Ela a recebe. Ela nunca duvida dela. Portanto, nada lhe pode causar dano, nem mesmo a morte. Porque se a semente for plantada, a água a levantará novamente. Eis aqui o segredo disto. A palavra está na noiva, como estava em Maria. A noiva tem a mente de Cristo, porque ela sabe o que ele quer que seja feito com a palavra. Ela cumpre a ordem da palavra em seu nome, porque tem o "assim diz o Senhor". Então, a palavra é vivificada pelo Espírito e acontece. Glória. Amém. Uau! Essa mesma harmonia entre o Pai e o Filho agora existe entre o noivo e a noiva. Ele nos mostrou suas palavras de vida. Nós as recebemos e nunca duvidaremos delas. Louvado seja Deus. Bom, irmão Will, há muito mais sobre o que poderíamos falar. Como sempre, as bênçãos que a palavra traz são infinitas. Mas temos muito o que abranger hoje. Temos alguns pedidos sérios de oração que queremos apresentar às pessoas, alguns testemunhos e relatos de distribuição, e muito mais.
Então é melhor começarmos. Por mim está ótimo. Em primeiro lugar, queremos falar sobre um pedido de oração de Moçambique. O irmão Lee, do escritório de Chimoio, ligou no início da semana e estava bastante abalado, contando-nos algumas notícias perturbadoras. Na segunda-feira, ele foi buscar a caminhonete da Gravações A Voz de Deus, na concessionária com seu irmão, que também nos ajuda no trabalho. No caminho de volta para casa, eles encontraram uma multidão de mais de 100 pessoas ao longo da estrada que estavam colocando fogo nos carros. Eles colocaram uma fileira de pneus em chamas na estrada para que o irmão Lee não pudesse passar por eles e começaram a jogar pedras na caminhonete, quebraram o para-brisa e estouraram um dos pneus. O irmão Lee disse que ele e o irmão saltaram da caminhonete, correram e tentaram se esconder, mas estavam jogando pedras neles e uma das pedras o atingiu em cheio no peito. Graças a Deus, a polícia chegou no momento certo e começou a atirar contra a multidão. A polícia matou um homem bem na frente do irmão Lee, um dos homens que estava atirando pedras neles. Até alguns dos policiais também ficaram gravemente feridos. Ele disse que a polícia salvou suas vidas. O irmão Lee continua. A multidão também matou a pessoa que estava no carro à frente deles e queimou o carro. O irmão Lee e seu irmão entraram em uma caminhonete da polícia e os policiais os levaram para a delegacia de polícia, enquanto a outra caminhonete da polícia e os policiais ficaram com a caminhonete da Voz de Deus no local. Quando a polícia voltou para ficar com os outros policiais e pegar a caminhonete da Voz de Deus, a multidão já havia queimado a outra caminhonete da polícia e eles entraram rápido na caminhonete da Gravações A Voz de Deus e tiveram de levá-la de volta à delegacia com 3 pneus. O irmão Lee e seu irmão tiveram de ficar na delegacia naquela noite e esperar que as coisas se acalmassem, e a polícia os levou para casa na manhã seguinte, dizendo-lhes que ficassem lá até segunda-feira, quando tudo deveria passar. Ele terá que esperar para pegar a caminhonete e ver o que foi danificado. Com certeza vai precisar de um novo para-brisa, novos espelhos retrovisores e novos pneus e rodas. Detesto ouvir essa notícia. É terrível que essas coisas aconteçam. Tudo por causa das eleições que deram errado no país e o partido de oposição derrotado está tentando assumir o governo. Há muitos crentes na capital, Maputo, onde a situação é muito, muito pior, e ele está pedindo oração por esses crentes. As multidões de todo o país estão viajando para lá hoje para tentar derrubar o governo. Ele disse que será um dia muito sangrento, e muitos já foram mortos. Mesmo agora, eles já fecharam a fronteira com a África do Sul, fecharam os portos de embarque nas cidades litorâneas e cortaram a internet no país. Essas situações delicadas afetam muitos crentes, e isso está ocorrendo de forma desenfreada em muitos países. Mesmo agora, no país de Níger, um golpe militar assumiu o governo e ainda não conseguimos levar os tablets e o material tão necessários para o país. Mas o pallet está carregado e parado em nosso depósito, aguardando o momento certo para lhes enviar. Agradecemos ao Senhor por ter poupado a vida do irmão Lee e de seu irmão. Sem a intervenção do Senhor, essa seria uma história muito diferente. Louvado seja o Senhor. Amém. Graças ao Senhor. Temos outra situação séria e um pedido de oração para compartilhar com vocês que recebemos do nosso irmão Fernando Sanches, do México Central. Ele relatou uma situação difícil que os crentes locais estão enfrentando, onde o escritório da Gravações, A Voz de Deus, está localizado. Aqui está o irmão Fernando. Deus os abençoe. Quero pedir suas orações hoje por causa de uma situação pela qual estamos passando, perto do escritório da Gravações, A Voz de Deus, no México Central. O cartel assumiu o controle do nosso governo e passa diariamente por nosso território em seus veículos. Eles estão armados e tentam assumir o controle de todas as pessoas e, se não gostam de alguém ou de alguma coisa, reagem imediatamente e desaparecem com aqueles que lhes parecem suspeitos e os perturbam.
Eles têm causado danos às famílias, roubando os veículos que elas usam para trabalhar. Pessoas que trabalham todos os dias para alimentar e vestir suas famílias. Estamos realmente passando por um momento muito alarmante. Um dos casos mais recentes, de acordo com as informações que me deram, foi no domingo, 27 de outubro. Um jovem que mora perto do nosso sítio, onde fica o escritório, desapareceu. As famílias o procuraram na região por 3 dias, mas encontraram algumas das roupas que ele estava usando e partes do corpo dele. Eles encontraram seu corpo em pedaços no dia 31 de outubro. As pessoas, os sitiantes, estão muito assustados e a região está em tensão. Por isso agradecemos e apreciamos suas orações. Que o Senhor coloque sua mão e assuma o controle dessa situação. É realmente o que eu acho que eles precisam. Até essas pessoas, o cartel, aqueles que estão à frente dessas coisas, precisam de Deus no coração. Que a palavra lhes dê um coração de carne. Um coração para que possam ter sentimentos, assim como Ele fez conosco. Obrigado e que Deus os abençoe. Uau! Não consigo imaginar ter que viver sob essa pressão todos os dias, especialmente afetando todas as famílias da mensagem dessa maneira. Sem dúvida, nós o manteremos em nossas orações, irmão Fernando, e os crentes de lá, confiando no Senhor, que sua poderosa mão de misericórdia os protegerá, pois sabemos que seus anjos estão acampados ao redor de cada um de vocês. Parece que o inimigo está realmente lutando contra sua noiva em todos os lugares neste momento. Escolha um país e haverá agitação, tumulto e o caos está à solta. Mas, apesar dessas notícias inquietantes, sabemos que nossos irmãos e irmãs fazem parte do grande exército de Deus e não temos medo. Amém. Que segurança. A equipe de distribuição de Angola acaba de retornar da mais longa viagem de distribuição que já realizaram. Eles passaram quase um mês inteiro na estrada, de 25 de setembro a 21 de outubro, percorrendo milhares de quilômetros pelo país. Essa foi sua terceira viagem de distribuição desde fevereiro. O irmão Aristides, nosso representante da gravações A Voz de Deus de Angola, nos forneceu um relato em áudio dos acontecimentos e aventuras dessa desafiadora viagem de distribuição. Vamos ouvir o irmão Aristides nos contar tudo sobre a viagem. Eu sou o irmão Aristides, o Lico, responsável pela gravações A Voz de Deus de Angola. Foi no dia 25 de setembro que partimos de Luanda com o objetivo de distribuir os tablets Agapo. Tínhamos em mente que não seria uma viagem fácil. Longas horas de viagem, más condições da estrada em muitas regiões do país, e o fato de que essa distribuição poderia atender 5 províncias de Angola, com milhares e milhares de crentes, incluindo os pequenos vilarejos. Tínhamos, no total, 13 pontos de distribuição. Ao sairmos das nossas casas, em nosso coração, não conseguíamos parar de pensar nas bênçãos que esses tablets trariam para as pessoas que os receberiam. E é quase difícil, impossível descrever e falar sobre todas as coisas boas que o Senhor fez durante essa viagem, na qual percorremos 5 províncias de Angola, muitas reuniões de distribuição. Tivemos momentos maravilhosos durante os cultos de fita. Então, a gratidão dos crentes, recebendo os tablets, as pessoas dançando de alegria, festejando com os tablets. E é realmente difícil descrever tudo o que aconteceu durante a viagem de distribuição. Gritos de alegria. O Senhor realmente tem sido muito bom para o seu povo. E quero concluir esse pequeno relato dizendo que, durante essa viagem de distribuição nas 5 províncias que passamos, distribuímos um total de 2.165 tablets. Esses 2.165 tablets representam famílias que receberam tablets e que, neste momento, estão ouvindo a voz. Muito obrigado. Que Deus os abençoe e shalom. Obrigado, irmão Aristides. Sabemos que o inimigo odeia essas viagens de distribuição e, sem dúvida, essa não foi uma exceção, pois o diabo sabia o que aconteceria quando mais de 2.000 famílias estivessem agora com a arma da palavra que o derrotará a qualquer momento
em qualquer lugar. Assim, Satanás fez o possível para impedir ou atrasar as distribuições, causando problemas com os veículos que foram usados durante a viagem. A caminhonete da Toyota que eles estavam usando apresentou problemas de embreagem, enquanto os amortecedores da Ford Ranger do irmão Lucas falharam depois de suportar vários solavancos nas estradas esburacadas. Além disso, a correia quebrou e teve de ser substituída. Mas o mais incrível é que, apesar de ambos os veículos terem quebrado, o irmão Aristides nunca perdeu a fé e continuou confiando no Senhor. E o Senhor proveu um veículo alugado para continuar com a distribuição. No dia seguinte, o mecânico finalizou os reparos, o veículo alugado foi devolvido e a distribuição continuou. O inimigo tentou de tudo para atrapalhar a distribuição do ágapo e tentou mudar o foco da equipe, mas quando se está no exército do Senhor, todo obstáculo se torna parte do testemunho. Durante essa viagem, eles não apenas distribuíram tablets, eles também realizaram cultos de fita. Em Benguela, eles se reuniram para ouvir a mensagem "Crês tu isto?" E em Lubango, os irmãos e irmãs se reuniram para ouvir a mensagem. Às vezes, a equipe tinha de acordar às 4 horas da manhã para chegar nos pontos de distribuição a tempo. Eles também tinham que ter em mente o clima, para que as chuvas não atrapalhassem as distribuições. Depois de quase um mês percorrendo essas estradas angolanas com um veículo cheio de tablets e corações cheios de determinação, é impressionante como a equipe conseguiu distribuir 2.165 tablets para famílias que criam na mensagem em 5 províncias. Isso seria equivalente a distribuir 444 mil livros em português. E isso sem contar a quantidade de livros em inglês que também estão incluídos. Quando o Senhor tem um plano, não há nada que possa impedi-lo de ser cumprido. Amém a isso. O irmão Alfonso Quina, nosso representante do escritório da gravações A Voz de Deus, do Congo-Brazzaville, deu este testemunho pessoal de uma batalha recente que enfrentou. Ele diz: "Gostaria de compartilhar esse testemunho para a glória do Senhor." O Salmo 103, versículos 2 e 3 diz: "Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades." Há 2 meses, em uma manhã, notei que o cotovelo do meu braço direito estava inchado. A princípio, não doía, mas ainda me incomodava. Em 30 de setembro, fui ver meu sobrinho, que é médico, e ele imediatamente fez um ultrassom devido ao inchaço do cotovelo direito. E os resultados do ultrassom revelaram um cisto benigno. Depois disso, ele me aconselhou a ir a uma consulta com um especialista em reumatologia na Clínica Médica do Congo Francês. Fui à consulta em 1º de outubro. Após a consulta, foram realizados 6 exames de sangue e urina, todos com bons resultados e negativos. Louvado seja o Senhor! Saí de lá no dia 8 de outubro, depois que uma quantidade significativa de sangue foi coletada, embora nenhum tratamento tenha sido administrado. Quase 2 semanas depois, no domingo, 20 de outubro, levantei-me sentindo-me bem e levei minha filha, que ia viajar, ao ponto de ônibus às 5 da manhã. Quando voltei, fizemos nossa oração familiar e depois me deitei na cadeira. Dormi por 30 minutos e quando me levantei, percebi imediatamente que meu braço esquerdo estava paralisado. Eu não conseguia sentir nada nele nem usá-lo de forma alguma. Não conseguia nem pegar meu telefone com aquele braço. Depois de orar, ouvi uma voz mansa e delicada me dizer: "Pegue o lenço de oração." E imediatamente o usei. Ele continua: "Na terça-feira, 22 de outubro, falei com a gravações A Voz de Deus sobre isso e meu pedido foi imediatamente encaminhado ao irmão José. Hoje de manhã, quarta-feira, 23 de outubro, meus 2 braços estão em perfeita saúde. Agradeço ao meu Deus, o Senhor Jesus Cristo, que ouviu as orações do irmão José e da equipe da gravações A Voz de Deus. Sabemos que o Senhor é sempre socorro presente nos momentos de angústia. Ele é um Deus que responde às orações. Deus o abençoe, irmão Quina."
Há algumas semanas, em nosso relato trimestral de tradução, mencionamos que havíamos iniciado com sucesso o trabalho no idioma japonês, com nossas 3 primeiras traduções de texto já lançadas e gravações para breve. Por muitos anos, desejamos que a mensagem fosse traduzida para o idioma japonês. Esse desejo finalmente se tornou realidade há alguns meses, quando soubemos pelo irmão Jeremias Villagrácia, nosso responsável pelo escritório das Filipinas, de um irmão que talvez pudesse traduzir para nós. Seu nome é Joshua Mitsunaga. O irmão Jeremiah nos informou sobre seu desejo de ter a mensagem em seu idioma nativo para o povo japonês. E foi aí que as coisas realmente começaram a acontecer. O irmão Jeremy Ivans, que administra o trabalho das gravações A Voz de Deus em muitos países asiáticos, entrou em contato com o irmão Joshua. Ele percebeu rapidamente o desejo sincero do irmão em ajudar, e não apenas isso, mas também que o irmão era muito fluente em inglês e japonês e tinha uma verdadeira revelação da mensagem. Todos esses 3 requisitos são necessários para qualquer tradutor das gravações A Voz de Deus. O próximo passo foi enviar ao irmão Joshua um exemplar do manuscrito para traduzir para nós. Depois de receber o arquivo e enviá-lo à nossa rigorosa equipe de edição, nosso irmão foi aprovado e começamos o processo de treiná-lo no software Omega. Sua esposa, a irmã Meryl, também foi contratada como revisora dos manuscritos. O irmão Joshua nos surpreendeu com sua ética de trabalho e aprendeu rapidamente o novo e complexo sistema. Não havia dúvida de que ele queria fornecer à noiva do Japão a mensagem de Malaquias 4, o mais rápido possível. Em poucos meses, nosso irmão concluiu suas primeiras traduções de amostra e, em seguida, começou seu primeiro trabalho real no Ômega. Pela graça do Senhor, ele já concluiu seus 3 primeiros sermões de texto, que foram lançados no site brana.org há apenas 3 semanas. Além disso, também o aprovamos como nosso tradutor de voz para o idioma japonês. Um dos irmãos aqui da gravações A Voz de Deus, que ajudou a projetar e construir o sistema de tradução Ômega, tirou férias em Tóquio, no Japão, e entregou pessoalmente o equipamento do estúdio Ômega ao irmão Joshua. Nosso irmão tem estado ocupado aprendendo o sistema e praticando suas gravações e, em breve, se Deus quiser, teremos nossos primeiros sermões gravados também no idioma japonês. E, finalmente, temos um pequeno testemunho do irmão Edwin Maturvi, nosso assistente do escritório de Nairobi. Esse testemunho nos fez sorrir um pouco ao lê-lo e temos certeza de que fará o mesmo com você. Diz o seguinte: saudações no precioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Gostaríamos de compartilhar com vocês um pequeno testemunho que recebemos de um pastor da região costeira do Quênia. Esse pastor estava pregando em uma recente manhã de domingo, lendo algumas citações da mensagem. Aconteceu que, enquanto falava à sua congregação, um dos tablets Ágapo ecoou a voz do irmão Brana, e ele e sua congregação ficaram em silêncio. O irmão Brana continuou pregando dali em diante. Esse pastor estava dizendo que aquele foi realmente um dos cultos mais abençoados que ele já teve. Aqui está a mensagem que eles estavam ouvindo e o parágrafo onde ela começou. Bem, lembrem-se, ainda o temos, porque ele é a palavra, sempre. Em João 1:1, como falamos ontem à noite, ele era o Verbo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E ainda temos a sua palavra que nos leva para os seus pensamentos e seus atos para este dia. Estão vendo? Não foram os pensamentos que Moisés teve em seus dias. Não os pensamentos dos discípulos, não os pensamentos de Lutero ou de Wesley, ou da era pentecostal, ou de qualquer um desses. Temos a Bíblia aqui que nos diz o que vai acontecer agora. Estão vendo? Vemos o reavivamento pentecostal na Bíblia, o luterano e de todas aquelas eras da igreja. Nós os vimos, mas também temos a Escritura aqui nos dizendo o que vai ser agora. E isso é Deus interpretando sua própria palavra para esta era em que estamos vivendo. Ele é o seu próprio intérprete. O irmão Edwin continua.
O que foi bastante inspirador foi a atenção da congregação quando o nosso profeta estava falando. Que coisa maravilhosa conhecer a bênção que vem ao trazer nosso profeta de volta ao púlpito. Isso é algo especial. Que Deus os abençoe, irmão Edwin. Amém. Obrigado, irmão Edwin. Não há bênção maior que possamos receber do que ouvir a voz de Deus nos falar de lábios ao ouvido. Amém. Eu não poderia ter dito melhor, irmão Levi. Bom, com isso, encerramos o episódio de hoje. Não deixem de buscar por atualizações durante a semana no brana.org, nos canais do WhatsApp e em nosso aplicativo Lifeline. E como sempre, muito obrigado por terem se juntado a nós hoje. Se Deus quiser, esperamos vê-los na semana que vem. Até lá, Deus os abençoe e Shalom. Shalom.